A Geisane também está aqui, que saudade dela. Faz tempo que eu não vejo essa mulher, gente. A Michele, seja bem-vindo. Quem Janete. que tu não vê faz tempo? A Geisane. Geisane. Faz tempo que eu não vejo ela. Michele, que prazer ter ela conosco. Eu não conheço a Michele, conheço? Não, só lá do grupo. Não conheço a Michele. A Márcia, eu já sei quem é. Seja bem-vinda, Márcia. Então, vamos lá, mulheres. Vamos dar início à nossa palestra. Nossa, que mulher bonita! Michele é bem bonitona. Bonitona, Michele é minha vizinha, mora bem perto do meu bairro. sério? Uhum. Gente, a palestra vai ser sobre cicatrizes, a violência que ninguém vê, invisíveis. O que vocês têm na mente aí? A Gislaine falou, só não vou aparecer, Ju, porque... Ah, tá ótimo, minha filha, tá se cuidando. Então não tem problema, não. Continua se cuidando aí e assistindo aqui, tá? O que vocês têm em mente, pessoal? Quem pode me dizer primeiro aí, né? O que são cicatrizes, a violência que ninguém vê? Quem que tem uma ideia do que pode ser isso aí para a gente começar? Vamos ver quem vai ser a primeira corajosa. Tô ligada, meninas, talvez por mensagem. Ótimo, Michele. Boa noite, Maria Eduarda. Quem que vai contar para mim o que é uma cicatriz, a violência que ninguém vê? Quem vai ser a primeira a me dizer? Vamos ver se essas mulheres estão bem acordadas para a vida. Liga o microfoninho e solta a voz. Gente, eu vou chamar alguém se ninguém falar, só para vocês saberem, tá bom? Oportunidade, a violência que ninguém vê, invisíveis. Quem sabe me dizer alguma coisa a respeito disso antes de eu ir para a página inicial? Vou na Márcia aqui. Márcia, você consegue responder, Márcia? O que é isso? Vai, Gisiane. Eu acredito que são as marcas emocionais, né, Ju? Exatamente. Mais alguém aí consegue dizer? Obrigado. Vão pensando aí, tá? Porque vocês vão descobrir várias formas aí do que é isso, de como funciona isso, se eu tenho isso, se em algum momento da vida eu já tive por isso, se pior eu estou passando por isso, né? Então fica ligado aí. Quem sou eu, tá? Vou me apresentar aqui para quem não conhece. Eu sou Juliana Paco, terapeuta com formação em psicoterapia e TCC, terapeuta na área de dependência química, terapeuta em codependência, também atuo como terapeuta em relações abusivas, terapeuta holística, terapeuta de casal, especialistas em vícios e jogos, em vícios em jogos e pornografia, psicanalista integrativa, palestrante e educadora social, tá? Vamos lá para o próximo aqui, né? A gente está aqui no Instituto NB, que nasceu da visão e dedicação da nossa lindíssima aí, terapeuta Neuza Broto, uma referência nacional na área de codependência, conhecida pelo impacto transformador do seu livro, Diário de uma Codependente. Neuza se destacou por sua abordagem humanizada e acolhedora, que reflete uma profunda empatia por aqueles que enfrentam desafios relacionados à saúde mental, dependência química e codependência. O Instituto NB é mais do que um centro de ensino, é um legado de acolhimento, superação, impacto social, aprendizado, inclusão e transformação, que reforça a importância de um cuidado genuíno e humanizado na área da saúde mental. A equipe NB, né? Quem é formado por essa equipe? Essa equipe é formada aí pelas terapeutas Juliana Paco, que sou eu, pela nossa lindíssima Bruna Silva, pela lindíssima Neuza Broto, pela psicóloga Denise, pela enfermeira Monize, né? Pela design gráfico Karina Vaz, assistente social Letícia Kohler, a nossa lindíssima pedagoga aí, Cristiane Benner, e também temos a colaboração da contabilidade RS Contabilidade, que é o Rafael Costa. Cicatrizes invisíveis, a violência que ninguém vê, gente. Quantas vezes nós achamos na nossa vida que se não foi um tapa, não é violência?
Se eu não tô roxa, não fiquei marcada, não é violência. Se não tem marca visível, não é violência, né? E aí a gente veio aprendendo hoje sobre tudo isso. As cicatrizes invisíveis e a violência que ninguém vê. A violência doméstica não começa com tapa, nunca foi, tá? E nem sempre deixará marcas visíveis. Muitas vezes ela começa no silêncio, dentro de um ciclo que se repete, machucada e aprisionada. Então, muitas das vezes você está num relacionamento onde você está toda ferida, mas nós não estamos falando de um roxo, nós não estamos falando de um braço quebrado, nós estamos falando de cicatrizes, de marcas, né? Quem nunca sentiu, quem nunca dentro de uma relação sentiu o marido falar algo, seja você fazer com todo esforço uma janta, e ele olhar para você e falar, nossa, isso aqui tá uma porcaria, você precisa aprender com a minha mãe. Minha mãe faz isso daqui, nossa, eu como a panela inteira, mas você fez, para mim não tá bom. Isso daí cria cicatrizes invisíveis, porque naquele momento você vai sentir uma dor tão grande de ser comparada, e pior, né, de ser ali, de certa forma, acusada, ou seja, de não saber cozinhar, ou seja, de saber não ter feito tão bem aquilo dali, tá? É importante que antes de qualquer grito, de qualquer empurrão, de qualquer agressão direta, existe uma sequência de acontecimentos que se repete e que vai enfraquecendo a vítima emocionalmente, tá? Então, o que acontece? Nesse relacionamento, não é o grito, né, que vai chamar a atenção ali, são fatores. Às vezes você está dentro de um relacionamento onde a pessoa se silencia, a pessoa totalmente te ignora, e aquilo dali, sim, vai causar uma cicatriz invisível. Às vezes você está dentro de um relacionamento aí hoje que ele te trata como nada, que qualidades não fala, mas defeito veio um monte. Às vezes fala que você está gorda, que você está ficando velha, né? Tem pessoas que vai tão além, que fala, viu, nossa, quando eu te conheci você era tão linda, você tá tão acabada. Imagine isso dentro de você, isso daí vai fazendo com que o seu emocional só vai ladeira abaixo. Vai fazendo com que cada vez mais você se torne enfraquecida. Por quê? Porque você vem com uma ideia de que eu não vou conseguir ninguém, eu não vou arrumar ninguém, porque, viu, se ele tá achando isso de mim, que me ama, né, que faz tanto tempo que tá comigo, o que o outro vai achar de mim? Então, aí vai enfraquecendo, né, a vítima totalmente emocionalmente. Esse padrão é conhecido como ciclo da violência. Entender esse ciclo é essencial para começar a romper com ele, porque muitas vezes o que a gente está vivendo parece normal, até que se torne insuportável. Eu vou dar uma pausa aqui antes de ir para o próximo slide aqui, porque eu quero saber se alguma mulher aqui já passou por algo desse tipo, se alguma mulher aqui tem coragem de, não precisa abrir a câmera, só usa a sua voz e diga, eu conheço uma amiga que passou isso, 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 isso. Seja corajosa agora para a gente fortalecer as mulheres aqui, para elas conseguirem entender que isso é mais comum do que parece, tá? Isso daí está no nosso dia a dia. Quem sabe dizer para mim se tem uma amiga, se conhece alguém que já passou por isso? Levanta a mãozinha aí e conta para mim. A Michelle falou, sim, a vivência, isso é agressão verbais, perdão, eu vou aqui. Janete, eu vou abrir para ti, pode ir falando, só vou ler aqui primeiro a Michelle falou, sim, eu vivencio isso, agressões verbais, desqualificação. Então, a Michelle sabe do que a gente está falando, né? Janete, pode falar, Janete, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Assim, ó, eu era assim muito nova ainda, tipo nova que eu digo devia ter uns 14, 15 anos. Daí eu tinha uma amiga um pouco mais velha que eu, e da gente veio morar na frente da casa da gente um casalzinho bem novo. Casal novo, assim, digamos que acho que fazia, eles nem filho não tinham ainda. E eles eram bem novinhos mesmo. Ela, assim, era muito bonita, sabe? E mesmo assim, o marido dela sempre achava defeito para colocar nela. Acho que fazia uns 2 anos que eles estavam juntos, mas não tinham um filho ainda. Ele sempre comparava que quando conheceu ela era mais bonita, que ela era isso, e a gente ficava pensando, eu e essa outra minha amiga,
Meu Deus, ela é tão linda. Ele que é feio, nós pensávamos, sabe, como é que ela não dá a resposta? E a gente, eu me criei assim, por eu ter essa amiga minha mais velha, uma mente bem aberta, ela sempre assim me ensinou, me explicou que a gente não devia se abaixar para homem, não devia. Se ele te dissesse que tu era feio, tu tinha que revidar, dizer que ele era mais feio ainda. E daí a gente pensava que por que ela não revidava, que ela não falava. Depois que eu fui entender, ela não queria perder ele de jeito nenhum, né? Então ela não revidava, ela passava pelas humilhações, mas queria ficar junto com ele, e a gente não entendia. Eu, então, meu Deus, eu sempre fui assim que, graças a Deus, comigo nunca aconteceu isso, os relacionamentos. Hoje eu estou sozinha, mas o relacionamento que eu tive, eu sempre fui tratada com respeito e com carinho, e sempre não tive esse problema, mas eu não me submeteria a isso. Se alguém dissesse, eu não, como diz o outro, eu não levo muito para o coração, não, eu já dou a resposta mesmo, bem assim. É isso, então. Obrigada, Janete. É isso aí, está vendo? A gente sempre vai conhecer alguém quando não é a gente mesmo que está passando por isso, né? Então, quer dizer, a pessoa, todo mundo está vendo que ela era linda, o outro era o patinho feio, mas mesmo assim ele diminuía ela, ele falava coisas que fazia com que ela ficasse triste. Então, isso faz parte dessas fases, né? Deixa eu só ler aqui o que falaram aqui na mensagem para me prosseguir. A Michelle falou, não é fácil a gente seguir com autoestima preservada e saber que somos de fato, quem a gente é de fato. Exatamente, né, Michelle? A Gislene falou, por isso se faz tão necessário nós cuidarmos e nos protegermos emocionalmente, até para a gente identificar sinais de agressões e não permanecer. A autoestima, confiança e amor próprio é se lidar emocionalmente. Isso mesmo. Então, quer dizer, as mulheres estão ligadas. Tem pessoas que já reconhecem, tem outras que vão acabar reconhecendo esse ciclo, né? Esse ciclo aqui, pessoal, ele vai ter 3 ciclos, o ciclo da violência, né? São 3 fases. A fase da tensão, o silêncio antes das tempestades. Tudo começa com um clima pesado em casa, tá? A vítima se sente que precisa pisar em ovos. Ela não pode falar qualquer coisa, ela tem que ver o seu gesto, tem que ver suas atitudes, para não irritar o alecrim dourado da história, né? Ameaças veladas, críticas constantes, controle excessivo, também vai fazer parte desse ciclo aqui. Essa tensão não pode durar horas, dias ou até semanas, emocionalmente desgastante para quem está ali naquela relação, tá? Aí vocês vão falar assim, mas se ele está quieto, ótimo. Não, gente, tem silêncio que dói mais do que um tapa. Porque imagine a pessoa entra, daí a sua mente começa a entrar num parafuso, tá? Você vai ficar pensando, será que eu fiz alguma coisa e não lembro? O que aconteceu? Você vai começar a se autotorturar, querendo saber por que ele tá calado, por que ele tá naquela fase. Quando, na verdade, a culpa é de uma única pessoa, dele mesmo. É ele mesmo que está fazendo com que aquele ciclo aconteça, né? A pessoa começa a achar que a culpa é dela, que nem eu disse agora. E talvez tenha provocado, falado demais, feito algo errado. Então, você começa a procurar em você um defeito que está no outro, que você não tem nada a ver com isso, né? Então, daí você vai começando a entender as coisas de uma forma assim, viu? Mas eu não fiz nada, mas, será que eu falei alguma coisa? Não, mas eu não fiz nada. Eu acho que eu esqueci de alguma coisa. Não, mas eu não fiz nada. Então, você vai entrando naquela paranoia, né? A segunda fase já vai vir uma fase de explosão. O momento em que a violência acontece ali. E quando ocorre agressão verbal, emocional, física ou sexual, tá? Pode ser um grito, uma humilhação, um empurrão, um soco, uma ameaça mais clara. A vítima entra em estado de choque, medo e confusão. E a fase mais visível, mas também a mais rápida dessa história, tá? Aí já não começa a ficar naquela coisa silenciosa, né? Já começa a expandir as coisas, onde pode vir um grito, xingar você de burra, ou você vai ajudar ele a pegar alguma coisa e você não dá conta daquele peso, você não serve para nada mesmo, nossa, só é inútil, larga essa merda aí, deixa aí que eu passo sozinha. Então começa a vir falas
que realmente vai mexendo com tudo isso, explosões que vem, que você, ele pede para você pegar uma caixa, você não consegue com aquela caixa, ele te dá um empurrão, e fala, viu, nossa, você não aguenta com essa merda, porque são palavras desse calão que são usados ali, mas que vão vindo mais claramente na nossa vida, tá? E a terceira fase, vocês adivinham? É a lua de mel, gente. A lua de mel, a armadilha de afeto falso, né? Depois que ele te bateu, que ele te empurrou, que ele te xingou, que ele usou palavras que te entristeceu, que machucou, que doeu, que criou ferida, aí ele vem, né? Depois da agressão, o agressor pede desculpa. E acredita, ele jura que vai mudar. Envia flores, chora, diz que ama, promete que nunca mais vai acontecer, tá? Muitas vezes a vítima acredita ou quer acreditar que foi um momento isolado. Ai, tadinho dele. Tá tão estressado no serviço, gente. Ele não tá dando conta no serviço, daí sabe o que ele faz? Ele não deu conta lá, ele vem descontar na casa. Ai, tadinho, é porque ele tá passando por uma fase difícil. Nossa, nós estamos com um problema financeiro. Ô, coitado, só trabalha, não se diverte, tá virando uma bombinha de explosão e vai explodir bem na minha mão. Então, olha que situação que você se encontra dentro de casa, achando que, viu, eu preciso arrumar uma desculpa perfeita para continuar o relacionamento e acreditar que ele é bom para mim, né? Aí, o que vai acontecer? Então, ele veio falar, nunca mais vai acontecer. Muitas vezes a vítima acredita ou quer acreditar que foi aquele momento isolado. Essa fase cria esperança falsa, tá? Mantendo a pessoa presa a um relacionamento abusivo. Então, essa fase é a pior fase que tem. Por quê? Porque você vai viver do ontem, não do hoje, né? Você vai acreditar que, ele é bonzinho, ele fez naquele momento de nervoso, mas o roxo tá ali, a marca tá ali, a ferida tá ali, né? O seu psicológico ferrado, fudido, tá ali também. Então, você começa a enxergar de uma forma diferente tudo aquilo, porém, ainda acha desculpa, tá? Como o ciclo se mantém? Se é tão doloroso, né? Porque tantas pessoas permanecem numa relação violenta. A fase de lua de mel, a gente sente que precisa se contentar. Exatamente, Michele. Você sente que aquilo dali tá bom para você, que foi um momento isolado, né? Aqui vem perguntando assim, porque tantas pessoas permanecem numa relação violenta? Quem sabe me dizer por que tantas pessoas permanecem numa relação violenta? Vamos ver se alguém já manteve aí numa relação dependência emocional. Ótimo, Michele. Mas a dependência emocional também existe aí um trabalho terapêutico excelente que vai fazer com que você desvincule. Por isso a importância de buscar ajuda. Mas alguém sabe falar? Falta de conhecimento, ótimo. Pode falar, Janete. Tem muitas pessoas que elas acham que a outra pessoa faz com que uma lavagem cerebral na cabeça dela, que ela pensa que ela merece aquilo ali, que ela não merece nada melhor, que a pessoa é melhor que você se deixar da pessoa não vai arrumar outra, esse tipo de coisa, né? E daí a pessoa fica cada vez mais para baixo, cada vez se sentindo mais dependente daquela pessoa. Emocionalmente e às vezes financeiramente, se anula do mundo, ela não estuda, ela não pensa mais nela, ela vive só para a pessoa. Exatamente, Janete, né? A Janete falou também do financeiro, algo importante. Muitas mulheres ficam num relacionamento porque elas criaram naquele mundo ali, ficaram totalmente isoladas ali, fazendo com que ela tivesse uma vida só para aquela pessoa. Então, não estuda, não trabalha. E como que ela vai sair de um relacionamento, visto que muitas das vezes tem filho, tudo, como que eu vou sustentar essas crianças, né? A Cris falou aqui pra gente que a codependência também faz ficar num relacionamento assim, tá? O medo de sentimento de rejeição, a Ana Paula falou. Também, Ana Paula, são aí exemplos aí que vocês viram aí que realmente faz com que a mulher fique naquela relação. Tão importante tudo isso que foi dito aqui, por isso que a gente tem que parar de falar por que essa mulher besta não sai desse relacionamento. Às vezes o que ela está precisando é o quê? Aquela ponte
de acolhimento, né, a rede de apoio, e que ela não tem essa rede de apoio, né? Então, acaba aí dificultando com que ela saia desse relacionamento. Hoje, no Brasil, existe tanto de mulher que não sai do relacionamento, não porque ela não quer, mas por condições financeiras, por não saber como que vai viver lá fora, e continua naquele ciclo maldito, né? Onde a pessoa só sofre, 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 né? Porque o ciclo da violência é uma armadilha emocional, ela se fortalece com promessas, medo e manipulação. O medo também paralisa, às vezes a pessoa traz ameaças, vou tirar nosso filho, porque você vai se virar sozinha, porque eu vou falar de você isso na rua, faz com que a mulher se recue, que ela não tenha coragem de sair desse relacionamento. Deixa eu ver se eu vejo certo. Vamos ver aqui o que as meninas estão falando aqui antes da gente ir para o próximo slide. Opa! A Geisiane falou assim, eu acredito que a permanência na aceitação desse tipo de relacionamento, né, está interligada a valores, fatores, principal é disfunções emocionais interligadas à infância. Já estamos vendo muitos estudos informados. Exatamente, Gislaine. Então, tem pessoas que até por conta de uma vida cultural, né, pelo que viveu, acaba aí vivendo esse sofrimento, achando que está tudo bem, né? A ilusão da mudança, pessoal, olha que incrível. Ele chorou e disse que se arrependeu. Prometeu que ia mudar e aquele momento parecia verdadeiro e fez com que ela não fosse embora, fez com que ela tivesse pena e perdoasse, fez com que ela passasse uma maquiagem para que ninguém visse o roxo do olho dela, fez com que ela usasse blusa comprida para que ninguém visse a marca dos dedos nos braços, fez com que ela escondesse da família aquela agressão, por quê? Porque ele chorou e disse que se arrependeu, prometeu que ia mudar e aquele momento parecia tudo tão real e tão verdadeiro, né? Após a fase da explosão, o agressor ativa a fase da lua de mel, momentos de afeto, falsas promessas, romantização. A vítima sente alívio, esperança e confusão. Talvez ele esteja mesmo tentando. A violência se mistura com os momentos de carinho, criando vínculos Consegue ler ali, Leozinha? Onde tá, amiga? Aqui, ó. A violência se mistura em momentos de carinho, criando Ambíguos e dificultando o rompimento. Muitas vezes a mulher não quer o fim do relacionamento, mas quer o fim da violência e acredita que ele pode mudar, gente. Toda pessoa que está dentro de um relacionamento e vive esse momento de lua de mel acredita que a pessoa vai mudar, acredita que ela vai se tornar uma pessoa melhor, acredita que existe esperança, acredita que, viu, em algum momento, em alguma fase, ele vai ter um despertar e vai parar de dar soco na minha cara, beliscão, pontapé, chute, quebrar móveis dentro de casa, quebrar copo, quebrar as coisas dentro de casa, acredita que esse homem maravilhoso depois vai vir com uma pizza, com duas copas, você sentada na mesa, comendo, chorando, fingindo que está tudo bem, com medo de apanhar mais. Então, a vítima fica tão torturada, ela fica tão amedrontada, que ela começa realmente a ter uma esperança de que essa pessoa vai mudar, né? Então, é importante a gente refletir. O problema é quem agride e não busca ajuda. Repete quem promete, mas não se trata. Reincide. Sem mudança real, o comportamento não há transformação, só ilusão. Gente, eu vou ser bem sincera com vocês aqui, não sei a opinião de vocês, e eu vou pedir agora. Eu não acredito que um homem que bateu em uma mulher um dia, ele vai mudar. Porque uma vez que bateu, ele vai bater na outra. Esses dias eu estava conversando com uma conhecida minha, e ela disse assim para mim, porque ele faz isso, faz aquilo. Eu falei, ele já te bateu? E ela falou, não, ele nunca me bateu. Ele só me fere, né, com palavras, isso e aquilo. Daí eu falei para ela, ela falou assim, mas ele já passou por 4 relacionamentos. E
E ele já bateu em alguém? Ela falou, uma vez ele falou que ficou muito nervoso e bateu na primeira esposa dele. Aí a segunda, uma vez se jogou um prato nele, dele bateu nela também. A terceira, ele mandou ele tomar naquele lugar e ele deu um empurrão nela e um chute nela, mas foi porque ela tirou o juízo dele. E eu perguntei, e a quarta, o que vai fazer? E a quarta, o que vai fazer? Vocês já pararam para pensar que, viu, quando se entra num relacionamento com alguém que já agrediu uma mulher, não pense que com você vai ser diferente. Não acho que a fala dele de que ela me deixou nervoso, de que ela me provocou, de que ela fez isso, fez aquilo, vai funcionar, gente. É importante a gente abrir o olho. Quem fez com Beltrano, faz com fulano. Quem fez com fulano, vai fazer com Beltrano. Quando a Neuzinha fala, viu, começou lá um relacionamento, vai lá e puxa, lá tem o Jus Brasil, tem um site tal, você consegue puxar lá para ver se a pessoa não tem medida pretentiva, se a pessoa, viu, é real isso. Não é para você ir lá e puxar e tá escrito lá, o Joãozinho de tal tem uma medida pretentiva contra a Mariazinha, porque ele catou um pedaço de pau, tentou acertar na cabeça dela, depois ele não conseguiu, daí ele foi embora, deixou ela em paz, mas voltou mais tarde armado, deu 2 tiros pro alto. Não pense que aquilo dali foi só com a Mariazinha. Porque se aconteceu com a Mariazinha, vai acontecer com você em algum momento, sim. Eu nunca ouvi falar de um homem que bateu em uma mulher e depois teve um outro relacionamento e alguma coisa não aconteceu ali, gente. Então, reflita bem, né? Viu? Você não tá, o problema não está em você buscar ajuda. O problema não é você, o problema está no outro, né? A Geisiane falou alguma coisa aqui, deixa eu ler o que ela falou. A astúcia do companheiro é tanta que ele justifica a ação dele com base no comportamento, né? Como se isso fosse justificativa. Realmente, ele coloca a ex ficou brava, a ex quebrou o prato, chegou na casa, ela não tinha feito comida. Olha quanta coisa. Então, vocês precisam ficar ligados de que aconteceu com fulano, vai acontecer com o Beltrano. Não pense que com você vai ser diferente, que você é melhor do que a Mariazinha, do que... Não, vai acontecer. Então, se você está num relacionamento hoje, está vendo que a situação está feia, está vendo que você está sofrendo pressão psicológica, está vendo que você está sofrendo agressão verbal, e ainda mais se sabe que existiu um histórico ali de que ele já bateu na Mariazinha, abre o teu olho, porque o próximo vai ser você sim. Pode falar, Neuzinha. Eu estava olhando aqui, a maioria das nossas alunas, né, são familiares de dependente químico, e uma das coisas que a gente ouve, né, Juliana, quando a gente acolhe, tanto a mãe quanto a esposa, porque as mães também apanham, é a justificativa de que foi a droga, né? E aí, quando a gente fala que não é, as pessoas ficam impactadas e seguem acreditando que é, né? A droga, ela só vai dar mais vazão para aquilo que a pessoa já tem dentro dela e o que ela já fez ou o que ela tem vontade de fazer, né? Exatamente, né? Ai, coitado, ele estava bêbado, Neuzinha, você não sabe, ele me xingou, falou que eu era biscate, que eu era uma vagabunda, mas porque ele estava com a bebida na cabeça. Aí eu te falo, eu vi uma frase outro dia aí, ela é bem real, tá? O que foi dito bêbado, se pensou são. Aquilo dali não foi naquele momento. Ele já estava com aquilo. É importante saber que a máscara cai naquele momento, ele vem realmente mostrando quem é ele. Mas muitas pessoas ainda fazem vista grossa. Quantas mulheres lá, viu? Ele olhou para uma mulher lá, mas porque ele tinha bebido na lanchonete, daí a moça passou de sainha curta, ele deu aquela olhada, ficou faltando com educação comigo, mas isso foi porque ele estava bêbado. E são. Você já tinha pensado naquilo? E se fazia de coitado, né? Igual o ditado, boca que fala, o coração... Exatamente. A boca fala que o coração está cheio. E quando bebe, gente, transborda, nem fala. Então, é importante pensar nisso, não arrumar desculpa, tá? Ah, porque ele foi lá, cheirou 1 quilo de pó, e o pó subiu para a cabeça, virou pirim-pim-pim, e daí ele veio, me agrediu, me xingou, mas no outro dia, coitado, quando o pó foi embora junto com Satanás... o que aconteceu? O anjinho voltou, viu? Satanás só olhando de longe, falando, esse daí eu não tem nem trabalho, deixa que ele já estava
tudo premeditado. Nada justifica, exatamente, Michele, mas para eles tudo justifica. E para quem não quer terminar, justifica mais ainda, entendeu? Porque de verdade, gente, o que eu tô cansada de ver mulheres que apanham do marido, mulheres que vai lá e o marido pinta e borda, e depois, principalmente, na área religiosa, que daí fala, né? A bebida não teve culpa, a cocaína não teve culpa, mas o Satanás teve culpa, porque o Satanás quer separar seu casamento. Aí, nessa hora, é hora de se dar até ponto para Satanás, falar para ele, nossa, ele está querendo me separar e eu não estou enxergando. Até ele já está começando a querer fazer o bem que eu não enxergo. Mas não, continua dentro daquela relação totalmente abusiva, totalmente fora de controle, esperando alguma coisa acontecer, cair do céu, o anjo Miguel e criar uma briga lá e separar você. Não vai acontecer isso. Não vai, sinto te informar. Se alguma de vocês aqui está achando que vai cair o anjo do céu para separar a briga porque o marido vai te bater, não espere isso. Não duvide de milagre, mas nós precisamos ter ação. E se você continua sendo submissa a tudo isso, não tem coragem de denunciar, não tem coragem de criar uma rede de apoio, não tem coragem de sair de um relacionamento onde está te ferindo, principalmente fisicamente, né? Daí a coisa já está mais agravante, viu? O que você vai esperar, então, dessa relação? O que você está esperando? Que ele vire um príncipe da noite para o dia? Se ele já virou o cavalo faz tempo e está dando só coice e não acordou para a vida ainda? A gente precisa usar dessa forma, gente, para conseguir entender, para te dar um chacoalhão. Porque nós somos um monte de mulher aqui. Hoje, eu vi que entrou um homem aqui só. Mas olha quantas mulheres nós somos para que fique nessa situação, muitas das mulheres aceitando muito pouco de alguém que vale menos ainda. Então, é melhor a gente acordar, tá? Maria, pode falar, Maria, seja bem-vinda. Maria Eduarda. Liga o microfone, tá, Maria? Não tem problema. Eu vou falando aqui, quando você conseguir abrir, eu vou ouvir sua voz e eu paro, tá bom? Então, pessoal, é importantíssimo a gente acordar para a vida, tá? Acorda para esse fator de que não vai ter mágica, ninguém vai conseguir da noite por dia, tá? Se você vê que você não está conseguindo ativar o microfone, Maria, sai e entra de novo e tenta. Agora foi. Foi? Pode falar, Maria. Oi, gurias, boa noite. Boa noite. Não, eu tava aqui pensando, né, que eu vi ali da questão de se tratar e coisa, né? Teria, assim, como eu posso me explicar, um motivo ou é só questão de caráter mesmo fazer, né? Porque a gente sabe, que nem vocês colocaram, que quando está sobre o uso de alguma coisa, as chances são maiores, né? Mas a gente sabe também que tem muita gente que faz que não usa nada, né? Está em sã consciência. Se a pessoa está fazendo em sã consciência, ela já está no ato da maldade mesmo, né, Maria? Não tem muito o que ver. Ele pode fazer um tratamento para sair disso? Precisamos ver o contexto dele, se ele não é um narcisista, se ele já não é um agressor. Às vezes tem pessoas não justificando, mas a bipolaridade dá muito gatilho para uma pessoa dar uma explosão, faz a merda e depois se arrepende. Então, logicamente, se você vê uma característica ali fora do normal e falar, eu acho melhor você buscar uma ajuda, fazer um tratamento, ver o que está acontecendo, é diferente, né? Temos também os casos aí dos borderline, que quando tem a crise, eles avançam, eles batem, né? Quando é contrariado, mas por que ele bate? Por medo de ser rejeitado, por medo da separação. Então, cada contexto, só que isso não justifica. E esse que é o ponto principal. Sim, entendi. Cada situação é uma, né? Não dá para sair só comparando. Isso não tem como justificar. É preciso ter aí uma visão. Primeiro, eu preciso ter um diagnóstico de um profissional para você saber se realmente aquilo dá base para você falar isso. Porque é muito fácil eu quebrar a sua cara e depois chegar e falar que eu sou bipolar. Mas eu tenho prova disso? E mesmo que se eu sou, existe aí hoje inibidores de humor, né?
que vai ajudar a controlar. Então, é importante você ver esses parâmetros. Não tente justificar uma agressão, pessoal. Não tente. Não justifique com a bebida, não justifique com o Satanás, não justifique com a cocaína, não justifique na bipolaridade, não justifique no transtornos, não justifique. O importante é que você, naquele momento, precisa se blindar, precisa buscar uma rede de apoio, precisa fazer um tratamento, se for o caso. E assim, se essa outra pessoa que agrediu, ela tem algum tipo de problema, ela precisa buscar ajuda, tá? Não tente achar a justificativa porque ele deu o primeiro tapa. Não tente encontrar desculpa porque ele quebrou o prato no chão a hora que chegou. Não tente. Esse é o ponto principal agora, tá? Porque às vezes a gente vai mesmo. É a coisa mais normal do mundo. O marido chega com a cara fechada, aí você fala, ele já te dá uma resposta atravessada, aí você vai lá e arruma uma justificativa. Ah, chegou cansado do trabalho, deve ter acontecido alguma coisa lá. Então tá, aconteceu lá, por que ele não meteu a mão na orelha do patrão dele? Porque deu um pontapé na bunda da secretária? Porque ele não arrebentou a cara? Porque se ele fizesse isso, a polícia ia lá e com certeza ele ia perder o emprego, ele ia ter uma medida protetiva ali, ele ia ter que responder por aquela agressão, então ele resolveu quebrar a cara de quem está na casa. Ele resolveu descontar a dor dele de quem está na casa. Por quê? Porque não tem medida protetiva, não vai ligar para a polícia, não vai buscar rede de apoio e vai continuar lá e vai tentar achar justificativa por que ele chegou daquele jeito, por que ele fez aquilo. E daí vai descobrir que ele ficou nervoso no serviço e vai falar, ai, coitado dele, só estava no momento ruim, né? Você estava no momento certo ali da agressão. Então, é importante ter uma visão ampla sobre isso, pessoal. Não arrume justificativa. Já sabemos que quem bebe, o que fez bêbado, pensou são. Quem usa droga aí, mesmo que a pessoa esteja uma esquizofrenia, esteja algum tipo de transtorno naquele momento ali, não justifica a agressão, tá? Eu conversei uma vez com uma moça e o marido dela usava cocaína e ele fazia roleta russa com a arma quando ele usava. Então, ele girava e vamos ver se, né, girava, era sorte dela se não saísse a bala ali, que senão ela ia para o caixão. E depois de um tempo, esse homem aí foi se tratar, começou a passar por profissionais, tudo, ela largou dele, tá? E ele era louco, apaixonado por ela, deu várias brigas, mas ele foi se tratar. E daí, quando ele se tratou, ele veio um dia e contou para ela que ele sabia, ele lembra de tudo que ele fazia ali com a roleta russa. Ele lembra de todos os fatores, que muitas das vezes no dia seguinte ele falava que não lembrava. Então, o que é isso? Uma justificativa para aquele terror que ele metia nela. Uma justificativa para o mal que ele estava agindo naquele momento, para fazer com que toda a sua responsabilidade saísse de cena. Por que ele não comeu merda na hora que ele estava no uso? Por que ele não foi lá e não fez uma roleta russa com a arma na cabeça dele? Por quê? Alguém sabe me falar por que a pessoa não agride a ela, por que a pessoa não faz mal a ela? Porque o pensamento dela, assim como a Geisiane falou, né? O coração, a boca fala aquilo que o coração está cheio, as atitudes também, tá? Já é alguém perverso, alguém transtornado, alguém violento. Só que quando faz o uso da substância ou da bebida, aquilo vem à tona de uma forma diferente, né? Antes de começar a ler aqui, eu vou ler o que as meninas colocou ali na mensagem. Ainda existe muito preconceito. Não consigo ver aqui. A Michele falou assim, ó. A Michele falou assim, ninguém tolera nada disso, mas quando acontecer, mesmo que o agressor a agressão seja verbal, vai lá no site da delegacia online e abre um boletim de ocorrência. Exatamente, Michele. Para que a pessoa fique bem ligada de que ela vai arcar com as consequências. Para depois, se a gente precisar, ainda não temos crédito, pois tem que provar.
ainda existe muito preconceito e nos põe como exagerada, e depois contato zero. Exatamente, né? Então, vai lá, abrir um boletim lá, faz lá sua prescrição, para depois você ter prova disso que aconteceu, contato zero, realmente, tá? E realmente existe muito preconceito ainda, tá? Só que o preconceito vai acabar quando as mulheres se posicionar de forma real, sabe por quê? Existe o preconceito, porque hoje ela apanha, toma na cara e vai lá no outro dia e tá no bar tomando cerveja com ele. Aí a pessoa vai lá, abre o boletim de ocorrência, daí quando é chamada para formalizar tudo aquilo, o que ela fala? Ah, não, eu falei no momento de nervoso, porque eu amo ele. Então acaba colocando a nossa palavra aí em descredibilidade, né? Por quê? Porque as pessoas vão olhando tudo isso e falando, caramba, a mulher um dia tá amando, no outro dia tá odiando. A mulher tá com ciúme, fala mentira. Então, acaba acontecendo isso. Não é justificativa, porque o trabalho do Ministério Público, o trabalho do juiz, não tem nada a ver, ele não está ali para falar o que ele acha, ele está ali para ver as provas, né? Mas ainda acontece muito, tá, pessoal? O papel do medo, né, na dependência emocional e da manipulação. O medo paralisa, realmente, né? O medo vem numa paralisação, a dependência prende, a manipulação confunde. O medo de apanhar de novo, de ficar sozinha, de não conseguir sustentar os filhos, de retaliações, se fizer a denúncia, vai estar tudo ali, gente, está tudo atrelado ali. Realmente vai acontecer tudo isso e fica tão difícil para a pessoa conseguir ter um movimento aí. Por isso que é tão importante a rede de apoio. Quando a gente tem o grupo lá das codependentes, por quê? Porque você tem que apoiar a outra mulher a conseguir sair de casa, a fazer tudo que tem que ser feito, a não ficar indo buscar droga na biqueira, a não deixar o marido fazer uso dentro de casa, porque aqui eu tô vendo, tá debaixo das minhas asas. Então, quando a mulher traz uma fala ali para o grupo, por isso tão importante, lá no grupo das pessoas lá que sofrem com problemas emocionais, tão importante quando alguém vem com uma fala ali de, viu, eu tô sentindo isso, 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 e as outras, não falar, eu já passei por isso, mas agora ele mudou. O seu pode ter mudado, o dela não vai mudar. Então, não dê oportunidade para que ela venha amanhã estar no caixão. Porque é isso que tem acontecido. Nós temos vendo vários casos aí horrorosos sobre isso, tá, pessoal? Pode falar, Janete. Como eu sou mãe de um guri que ele tem dependência química, ele às vezes ele aprontava alguma coisa e ele dizia assim para mim, chame a polícia para mim. Eu não entendia que aquilo ali era um pedido de socorro, até que um dia eu tive que chamar a polícia para ele e coisa e tal. E daí depois, quando ele tá bem, assim, que ele tá fora do uso e coisa e tal, dele disse assim, eu não entendo como é que é esse teu amor, que tu chamou a polícia para mim e coisa e tal. Daí eu disse para ele, porque eu entendi, para que tu, várias vezes tu disse para mim que eu tinha que chamar a polícia, que tu queria que eu chamasse a polícia. E daí eu disse para ele que eu amo ele, amo muito ele, só que eu me amo em primeiro lugar, que eu venho antes que ele. Então, que não tem nada a ver com amor eu chamar a polícia, isso aí não tem nada a ver com o amor que eu sinto por ele. Isso eu tenho que me defender, ele tem que saber o que pode, o que não pode, e que tudo que tem consciência, esse tipo de coisa. Então, tem que deixar bem certo isso aí, né? Que não é, eu posso até chamar a polícia, acontecer alguma coisa, não é que eu vou ficar contra ele, não é que eu não vou ajudar ele no momento que ele precisa, só que ele tem que saber que tem coisas que ele não pode fazer. Exatamente isso, Janete. Você tem que entender que, assim, não é porque eu amo você que eu vou deixar você dar na minha cara, não é porque eu amo você que você vai poder fazer o que quiser, né? Esse é um ponto importante, você fez certíssimo. Tem mães que falam, ah, não, eu não vou denunciar meu filho, porque se eu denunciar ele, viu, vai acontecer isso. Viu, se ele tá agindo de má forma, não importa se ele tá bêbado, se ele coloca a risco a sua vida, ele que arca com as consequências. Essa é a verdade. E muitas pessoas não veem isso dessa forma, né? Continua ali insistindo numa coisa que pode levar à morte, que pode ter consequências gravíssimas, né?
Então, tão importante a sua atitude aí. Parabéns, viu, Janete? A Gesiane falou assim, eu acredito que o primeiro sinal de mudança de um comportamento é quando a pessoa reconhece que precisa de ajuda profissional. Exatamente, a mudança da boca para fora não deve ter credibilidade, ainda mais de alguém com comportamentos duvidosos e agressivos. Fantástico! Isso mesmo, Gesiane. É isso mesmo que tem que acontecer, senão não vai para frente as coisas, pessoal. A dependência emocional, né? Muitas vítimas cresceram em ambiente abusivo e normalizaram a violência. Ah, minha mãe apanhava, meu primo apanhava, meu tio apanhava, eu vi todo mundo apanhando, na minha vez também é normal, porque que todo mundo apanhou e eu não posso apanhar. Não, chegou na sua vez, para por aí, quebra esse ciclo, né? Acredita que não vão encontrar outro amor, gente. Vai encontrar outro amor, sim, vai encontrar outra pessoa, se você não continuar nisso tudo. Não pense dessa forma, tá? Ou que não são boas o suficiente. Não tem esse pensamento destrutivo a seu respeito. Você é maravilhosa do jeito que você é magnífica do jeito que você é, então não pense dessa forma jamais, tá? Tem medo de quebrar a família ou de que os filhos sofram mais ainda. Viu, eu estava vendo uma reportagem ontem, uma mulher casada com um rapaz, aí a mãe dele chegou nela e falou assim, olha, está casando com meu filho, mas nunca deixa ele beber, não usa nem bálsamo na casa, porque a gente aqui não usa, ele já foi até internado por causa de álcool, isso e aquilo. Ela passou, ela casou, o marido bebia socialmente na casa, tá? Ela falava, nossa, acho que foi um pouco de exagero, um pouco de cuidado da mãe, né? E ele bebendo ali, normal, mas falava que não era para a mãe saber, nem o pai saber, porque eles não gostam que ele beba e tal, e ela nunca falou. Chegou um dia, ele saiu com o cunhado dela, com o marido da irmã dela, foram comemorar que o nenê tinha nascido. Tá lá no TikTok essa história, tá, pessoal? Aí ela foi comemorar que o nenê tinha saído, só que ele voltou no outro dia para casa. Chegou bêbado daquele jeito. Só que essa daí foi a primeira noite que ele passou fora, depois começou a vir com mais frequência, tá? Ele saindo na noitada, aí chegou um dia e ela perdoa e vou te largar, e perdoa, vou te largar, e perdoa, não vou fazer mais isso, e perdoa, e veio todo esse... Um dia ele ligou para ela e falou bem assim, ela falou, onde você tá? Ele falou, não, é que a polícia me pegou aqui, eu tô preso. Aí ela perguntou à delegacia, falou assim, viu, alguém precisa vir me ajudar? Aí ela pediu para o pai dela ir na delegacia. O pai dela foi todas as delegacias lá, perto da casa dela, não achou, não tinha ninguém lá com as características, nem o nome que ela tinha falado. Ela duvidando, meu pai foi no lugar errado, colocou os filhos dela, um de 2 anos e outro de 6 anos, na cadeirinha do carro, e saiu procurando pelas delegacias da cidade. Quando chegou na delegacia, qual ele tinha falado que estava, ela desceu com as crianças, aí o delegado falou, viu, mas o senhor acabou de vir aqui, eu falei que não estava. Ela falou, não, mas grita o nome dele, ele gritou o nome dele lá, realmente não estava preso. Ela falou, posso olhar no pátio? O delegado levou ela no pátio, aí o delegado falou, você viu como não está aqui? Mas eu preciso te falar uma coisa, o que você acha que os filhos de vocês vão crescer com que mente? Uma mãe que sai com 2 crianças na madrugada à procura de um homem que não se encontra aqui, que futuro essas crianças vão ter? Eu vou ser bem sincera contigo. Você trabalha? Ela falou, eu sou bailarina, assim, você tem pai? Não, tenho pai, tenho mãe. Ele falou, então você tem para onde ir. Então eu vou te falar, toma uma decisão na sua vida hoje. Porque correr com 2 crianças na madrugada atrás de um marmanjo, isso não está certo. E ali, ela falou que saiu, quando chegou na casa dela, ela decidiu que ela iria se separar, gente. Ela colocou na cabeça dela, vamos se separar. O marido chegou, ela não deixou ele entrar, aí foi dias e dias e dias, até que ela mandou chamar a mãe dele lá na casa e realmente se separaram. E dela foi falar com as crianças que iriam se separar, e o menino de 6 anos falou assim para ela, nossa, mãe, já passou da hora, não aguentava mais meu pai ficar chegando bêbado de madrugada, porque a gente sabe que o pai deve ter até outra família. Eu não aguentava mais esse sofrimento. Então, quer dizer, essa frase, tenho medo de quebrar a família, ou de que os meus filhos sofram mais,
Mais o quê? Mais o quê, gente? Vamos ser realistas agora. Uma criança que vive dentro de um lar disfuncional, que vê a mãe apanhando, que vê o pai bêbado, que vê viu? Que sofrer mais que vai ser esse? Vamos ser bem realistas nesse dia. Então, quer dizer, isso é mais uma desculpa que você vai usar para continuar dentro daquele relacionamento, né? Porque senão você sai fora, porque as crianças já estão cansadas de ver isso daí também. A manipulação do agressor inverte os papéis dizendo, você me provoca, você me deixa assim, sempre colocando a culpa no outro, né? Usa de chantagem emocional, culpa, até religião para justificar o controle, né? Faz a vítima duvidar da própria percepção. Será que exagerei? Será que ele tem razão? Então, mete o louco literalmente em nós, tá? Essa é a realidade, fazendo com que a gente ache que estamos exagerando aquilo que a gente vivenciou. Como a violência vai escalando, né? Ninguém começa batendo. A violência é construída aos poucos, até parece normal, tá? No início são críticas sutis, controle disfarçado de cuidado, depois vem os gritos, as proibições, o isolamento. Com o tempo, o controle se torna mais direto e mais perigoso. Você não vai sair assim. Não quero mais que você fale com a sua mãe. Se me deixar, ninguém mais vai te querer. Essa frase, se me deixar, ninguém mais vai te querer, tem pegado muitas mulheres, tá? Só que, viu, a gente precisa lembrar que sempre vai ter alguém para nós não somos sozinhos o resto da vida, sempre tem aí a tampa da panela. Então, viu, se aquela tampa não tá dando certo, tá com problema, não tem problema, não caia nessa etapa de que ninguém vai te querer, tá? Então, a agressão física ou sexual já parece não surpreender mais a vítima, parece normalizado. Tem vítimas que ela está acostumada todo sábado a apanhar, por exemplo, tá, pessoal? Lembre-se, a violência se torna rotina, a vítima vai se adaptando, vai se siliciando por dentro, tá? O agressor se sente cada vez mais no direito de ferir. Isso é uma relação abusiva, isso é uma relação disfuncional, aonde um se rebaixa e o outro se levanta para cima de ti, como se tem o direito de te bater e no outro dia pedir perdão, pessoal. O ciclo se mantém porque mistura afeto com dor, promessa com medo, controle com dependência. Romper com ele, começar por reconhecer essa dinâmica e entender que não é culpa sua. Tão importante você entender que nunca foi culpa sua, tá, pessoal? E aí, como você vai começar a romper esse ciclo na vida? Como que vai ser? Sair de um ciclo de violência não começa com a porta sendo fechada, começa com a consciência sendo aberta, tá? Hoje temos aqui várias mulheres que a consciência está sendo aberta para que consiga encontrar uma direção, consiga achar um caminho, tá? Reconhecer que está vivendo violência é essencial, entender que existe muitos tipos de violência, psicológica, chantagem, humilhação, xingamento, silêncio punitivo, emocional, culpa, medo, manipulação financeira, controlar ou negar o dinheiro, impedir de trabalhar sexualmente, tá? Forçar relações, uma mulher que tem relação forçada também trata-se de uma violência sexual ali, tá? O uso do corpo como barganha patrimonial, destruir objetos, esconder documentos, tudo faz parte de uma violência. Reconhecer a violência é o primeiro passo para se proteger. E ninguém precisa esperar chegar à agressão física para pedir ajuda. Então, se você está passando por uma agressão, uma violência aí, né, verbal, não espere chegar na violência física para buscar por ajuda. Não espere chegar no pior. Pode ser que você pule uma etapa. Pode ser que você não chegue na agressão física e vai logo para o feminicídio. Então, não espere o momento acontecer, vá antes buscar por ajuda, pessoal. Importante também contar para alguém.
O poder da rede de apoio, que é o que eu mais amo, a rede de apoio. Nossa, quando a gente fala do Instituto NB, e conseguir entender que existe um grupo, para que seja um grupo de apoio para as mulheres que passam por situação de violência doméstica, por relacionamento abusivo, por relacionamento narcisista, viu? A gente tem isso aqui, teve uma visão voltada para essas mulheres, aonde elas podem estar até silenciadas lá no grupo, mas no momento em que ela se sente só e existe a necessidade de falar, ela sabe aonde e como fazer isso, tá? Então, falar é o começo da libertação. Escolha alguém de confiança, uma amiga, uma vizinha, uma colega de trabalho, um profissional da saúde, da escola, da assistência social. Ao contar, você já vai começar a romper o isolamento. Essa pessoa pode te acolher emocionalmente, te ajudar a organizar ideias, possíveis caminhos, servir de testemunha se necessário. Você não precisa contar tudo, nem para todo mundo, mas precisa contar para alguém, precisa compartilhar com alguém o que você está vivendo, tá? Crie um plano de segurança, com ou sem separação imediata. O plano de segurança não é só para quem vai se separar, mas para qualquer mulher que esteja em risco, tá? Ele pode incluir ter documentos pessoais separados e acessíveis, guardar um dinheiro no cartão longe do controle do agressor, deixar uma bolsa pronta, roupa prontas, né? Remédios, itens dos filhos, ter uma rede de emergência, quem pode te buscar, para onde você pode ir. Isso é fundamental para criar uma estratégia, um caminho, para que se acontecer alguma coisa naquele momento, você esteja preparada para sair daquele ambiente, tá? Ensinar os filhos como pedir ajuda e reconhecer sinais de risco, tá? Tão importante, planejar é diferente de fugir. Planejar é sobreviver com a consciência, é buscar dentro do seu conflito como que eu vou sair de tudo isso, como que eu vou fazer, de que forma que eu vou agir aqui, tá? Importante também, tá? O rompimento não começa com a coragem de... O rompimento não começa com a coragem, começa com o pensamento. Isso não é justo comigo. Depois vem a rede, o plano aos poucos e a liberdade. Uma mulher não precisa ser forte sozinha. Ela precisa ser ouvida, respeitada e acompanhada, tá? Então, não precisa achar que você tem que hoje juntar suas coisas, ao menos que você esteja um risco muito grande, iminente, tá? Mas você precisa começar a ter esse pensamento de que se isso é bom para mim, de que se realmente nesse relacionamento eu estou vivendo feliz, se isso está certo o que está acontecendo, tá? Se isso é justo comigo, esse é o primeiro pensamento. E aonde você pode buscar ajuda, mulher? A mulher pode buscar ajuda no CRAS, no CREA, Disque 180, denúncia da mulher, no Instituto NB, como eu disse que existe o grupo, pode parecer confuso saber por onde começar. Por isso, vamos direto ao ponto. Onde procurar ajuda, mesmo sem dinheiro, mesmo sem saber o que fazer. No CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, é a porta de entrada para apoio social, tá? Oferece encaminhamentos, acolhimentos e pode conectar você com outros serviços, psicológico, advogados e abrigos, tá? Procure o da sua região com seu CPF ou os documentos, que daí eles vão saber para onde te caminhar e como fazer isso, tá? O CREAS é Centro de Referência Especializado Assistente Social, o atendimento para situações de violência ou violação dos direitos, tá? O atendimento psicológico social, encaminhamentos jurídicos também vai funcionar ali. Na Delegacia da Mulher, o atendimento especializado para denúncias de violência contra a mulher. Pode solicitar medida protetiva, mesmo sem prova física, tá? O atendimento é gratuito e em muitos estados funciona em até 24 horas. Então, dentro de 24 horas, você já tem um resultado, já tem uma ação ali acontecendo. No Disque 180, o Central de Atendimento à Mulher, a ligação é gratuita e anônima. Pode ser usada para pedir orientação, denúncia ou apenas conversar, tá? Então, ali você vai ter uma rede de apoio para você estar conversando, tentando ali começar o ponto de sair de todo esse relacionamento aí, de toda essa confusão. Aqui no Instituto NB, os grupos terapêuticos é gratuito para as mulheres, tá?
roda de conversa com acolhimento, encaminhamento para psicólogo e rede de apoio confiável, projetos de fortalecimento emocional e profissional. O Instituto NB está aqui não só para acolher você, mas para encaminhar com você. Mesmo que você ainda não saiba o que quer, ou se quer denunciar, aqui é um lugar para respirar e refletir. Então, se você está passando por esse momento, tá lá no grupo, viu? Vai lá, solta. Ah, não quero falar no grupo, porque pode ser que esteja alguém que me conheça. Não tem problema, pessoal. Se está passando por uma violência, seja ela verbal, seja ela física, e precisa se abrir, viu? Pode chamar a gente, nesse caso, no particular. Chama a gente vai estar te dando as orientações corretas, a gente vai estar junto ali fazendo um acolhimento com você, porque você não está sozinha nesse momento, tá bom? O grupos terapêutico e apoio psicológicos, né? Falar com quem entende é libertador. E ouvir outras mulheres que já passaram por isso é uma forma mais competente de cura, tá? Potente de cura, perdão. Vai ser uma forma mais forte de você encontrar a cura, porque ali você vai se encontrar com pessoas que estão passando, já passaram pelo mesmo fator, tá? O grupo de escuta e apoio emocional ajuda você a perceber que não está sozinha, compartilhar sua dor com respeito, se fortalecer para tomar decisões com consciência, aprender a cuidar da sua saúde mental, mesmo vivendo em violência ou após sair dela, tá? O apoio psicológico pode ser encontrado nas universidades públicas, privadas, com cursos psicológicos, nos CAPs, né, o Centro de Atenção Psicossocial, em atendimento social ou voluntários via ONG, igreja, instituições como o Instituto NB, tá? Você pode encontrar um apoio aqui, pode encontrar uma base, uma segurança aí para manter tudo isso, tá? Aí aqui a gente vem tendo que aqui no Instituto NB tem o acolhimento e tem o atendimento terapêutico. Para quem é o acolhimento? O acolhimento é um acolhimento de 30 minutos, no valor de R$30. Se você passou já por isso, ainda tem sequelas e quer reconhecer, quer se encontrar, ah, mas eu não quero um plano terapêutico, eu quero só um acolhimento para eu poder soltar tudo isso que está entalado na minha garganta, para me encontrar um ponto de partida para onde que eu vou, como que eu faço. Esse acolhe, o acolhimento de apoio emocional sem compromisso terapêutico, tá? Então, ele vai posicionar desta forma, ele vai te acolher naquele momento, vai te acolher para você passar por esse processo com mais leveza, passar por esse processo de uma forma mais leve, e muitas das vezes, se você está perdida nos seus pensamentos, conseguir se encontrar, tá? Então, o valor de R$30, 30 minutos, tá? Pode chamar a Neuzinha, chamar os ADMs ali do grupo ali, que a gente consegue dar um retorno para vocês. E vamos ter o atendimento terapêutico também para quem já sabe o que quer, para quem tomar um rumo, quero montar uma trilha, eu preciso sair desse relacionamento, eu preciso começar a fazer um atendimento terapêutico para que eu consiga me encontrar, que eu consiga me achar, que eu consiga sair desse relacionamento ilesa. Aí o atendimento terapêutico vai ter desconto para você que está fazendo parte aqui hoje dessa palestra, para você que faz parte dos grupos, tá? No valor de R$70 uma hora, pessoal. E a gente também tem os pacotes aí para quem quiser estar fazendo esse trabalho, está buscando por ajuda, está buscando por libertação. Eu falo que é mais que um plano terapêutico, é mais que um acolhimento. Isso daqui é a virada de chave da sua vida, tá? Aí a gente vai ter várias profissionais aqui, tem eu, que eu já falei, vai ter também a psicóloga e a Denise Orange, excelente psicóloga, super indico também, uma mulher que vai entender de todos esses assuntos, tá? Eu, vocês já sabem, faço parte desse trabalho também, atuo em várias áreas, pornografia, jogos, né, relacionamento abusivo, relacionamento com narcisista, parte emocional também, depressão, ansiedade, então a gente vai estar fazendo parte desse grupo, tá?
Nesses grupos aqui no Instituto NB, pessoal, a gente tem o grupo terapêutico Poder de Recomeçar, que é o grupo voltado para pessoas, mulheres que faz uso na dependência química, tá? Então, se você conhece alguém, se você sabe de alguém, indique esse grupo, porque isso faz parte da rede de apoio, tá bom? Isso vai fazer parte de todo o contexto daquilo que a gente está falando hoje aqui. E daí a gente vai voltando aqui como denunciar mesmo sem provas físicas, tá? Você não precisa ter hematomas, fotos, vídeos. Sua palavra tem valor legal, tá? A Lei Maria da Penha protege as mulheres em qualquer forma de violência psicológica, sexual, moral, patrimonial e física. A denúncia, você pode solicitar medidas protetivas, afastar do agressor, proibição de contato e saída do lar, tá? O acompanhamento psicossocial e jurídico é gratuito nesse caso. A denúncia pode ser feita também pessoalmente ou em uma delegacia da mulher, tá? Pelo telefone também 180 ou 190 em casos de emergência. Pelo aplicativo Proteja-se Mulher, ó, temos um aplicativo, né? Em alguns estados aí ele está funcionando, então tenta achar se você tem está passando por isso, ou tem medo porque você percebe alguma coisa dentro da sua casa, existe aí o Proteja-se Mulher, tá? Mesmo sem testemunha ou prova, a delegada pode abrir um processo com base no seu depoimento. Então, isso te favorece, isso ajuda com que você tenha mais segurança para conseguir dar voz a toda essa dor, a todo esse sentimento. Aí eu preciso que você saiba aqui, buscar ajuda não é uma exposição, é uma proteção. Você tem direito de ser ouvida, respeitada, protegida. Mesmo que sua voz esteja tremendo, mesmo que você ainda esteja com medo, o importante é dar o primeiro passo nessa história toda, tá bom? O poder da reconstrução. Sobreviver à violência é um ato de coragem, mas reconstruir a própria vida é um ato de amor por você mesmo, tá? Muitas mulheres me dizem, eu nem sei mais quem sou. E é aí que começa a reconstrução, reencontrando a mulher que foi silenciada por tanto tempo, tá, pessoal? Então, é importante você conseguir enxergar quem é você, de qual parte você faz, aonde eu estou, conseguir se enxergar como mulher, tá? A violência corrói a autoestima. Você para de se reconhecer, de se admirar e de se cuidar. Reconstruir a autoestima é reaprender a se enxergar com um caminho de dignidade, tá? Começa por pequenos gestos. Um cabelo que você volta a arrumar, um espelho que você volta a encarar, uma roupa que veste não só o corpo, mas a sua história. A autoestima não volta do nada, ela se reconstrói com paciência, apoio e reconhecimento de cada conquista, por menor que pareça. O autoconhecimento e os projetos de vida. Durante o relacionamento abusivo, a sua vida girava em torno dele. Agora, aos poucos, ela vai voltar a girar em torno de você. Com o tempo, a mulher começa a reconhecer seus desejos, talentos, limites, volta a sonhar com trabalho, estudo, empreender, viajar, criar metas pessoais e profissionais, investir em terapia, espiritualidades e grupos de apoio, tá? Então, aos poucos ali, elas vão conseguindo se encontrar, se achar, se ver, porque isso tudo é libertador, né? Convite com acolhimento, né? Hoje, talvez, você tenha sentido medo, ou alívio, ou raiva, talvez tudo ao mesmo tempo. E tudo bem, o importante é que você está aqui viva, presente e dando o primeiro passo, que é conhecer, saber ouvir mais sobre isso, conseguir entender que isso não acontece só com você, acontece com milhares de mulheres, entender que tem muitas mulheres que estão se silenciando quando precisa dar voz, quando precisa buscar ajuda, né? A nossa conversa de hoje não termina aqui, tá? No Instituto NB, você pode continuar essa jornada de reconstrução com o apoio de escuta e segurança, porque você não está sozinha nesse processo.
Opa, só um minutinho aqui que parou aqui. Calma aí, gente. Teve um aqui que não foi, mas é porque está repetido, tá? Então é isso. A nossa conversa hoje não termina aqui. No Instituto NB você pode continuar essa jornada de reconstrução e apoio, escuta e segurança. Você não está sozinha nesse processo, você não está sozinha em momento nenhum. Aqui você encontrou uma rede de apoio tão importante para que você consiga realmente viver a sua liberdade, tá? A mensagem final que eu tenho para vocês é: a violência tenta calar a sua voz, a vergonha quer te fazer desaparecer, mas dentro de você ainda vive uma mulher inteira que merece ser ouvida, respeitada e livre. Sua história não termina no sofrimento, ainda há muitos capítulos por escrever, e você pode e deve ser autora da sua própria reconstrução. Você não precisa ser forte o tempo todo, só precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo é não se calar, tá? Então, isso é a mensagem que o Instituto NB tem para vocês nessa noite, aonde vocês consigam entender tudo o que foi falado, aonde você consiga entender que você não está sozinha, tá? Aonde você consiga entender que é preciso você buscar ajuda, é preciso você colocar as coisas em prática. Não adianta você ficar sofrendo calada, que isso pode fazer com que realmente cale a sua voz daqui para frente, que realmente faça com que você se recue e viva nesse mar de sofrimento, tá? Lembra que você é especial, tem alguém que te ama, tá? Que você não precisa viver submisso a esse homem, não precisa viver na base dessa violência. Você precisa dar um grito que muitas das vezes está travado dentro da sua garganta. Ah, mas eu vou perder o homem da sua vida. Se esse é o tipo de homem que você tem na sua vida, sinto te informar hoje, nessa noite, que você não está perdendo nada. Você está ganhando quando você sai de um relacionamento desse jeito. Então, se programe, busque o acolhimento, se for o caso, busque fazer uma terapia. Ninguém está dizendo para você que você precisa sair hoje desse relacionamento, ao menos que corra risco de vida. Mas busque por um apoio, gente. Busque realmente em dar voz a toda essa dor. Você não vai passar vergonha, porque não está sozinha. Muitas mulheres estão no mesmo processo, tá? Alguém quer estar falando alguma coisa? Eu vou estar lendo aqui a mensagem enquanto isso. A Michele falou aqui: gratidão por esse momento, meus amigos. Obrigado, Mi. A gente que agradece você. A Maria Eduarda falou: parabéns, Ju, muito obrigado por mais uma vez da aula de ensinamento. Eu que agradeço vocês, pessoal, de estar presente quando a gente traz algo desse nível, nesse tipo aqui, para que vocês tenham consciência, para que vocês entendam que mesmo que às vezes já saibam o que está acontecendo, mesmo que às vezes tenha certeza do que está acontecendo, mas estou em dúvida ainda, vocês acabam de tirar sua dúvida, que o silêncio é sim uma forma de agressão, a relação sexual sem seu consentimento também é uma agressão. A pessoa que dá um soco na sua cara hoje e amanhece te dando flores e falando que nunca mais vai acontecer, também é uma agressão, e não caia nessa ladainha, não caia nesse papo, né? Bem lembrado pela Neuzinha aí, a gente temos muitas mulheres aqui que são casadas com um dependente químico, casada com pessoas que sofrem aí com álcool, então não caiam nessa ladainha, pessoal, de que ele vai mudar, de que só fez porque estava bêbado, que fez porque usou, que viu, a próxima vez você não pode ter esse tempo, a vida pode não te dar a oportunidade de você falar que ele só fez isso porque estava em efeito de uso de substância. Você pode estar aí num caixão amanhã, se você continuar num relacionamento onde você está vendo um risco minente, onde você está pisando em um campo minado e não está querendo enxergar, prefere achar que vai conseguir fugir de todas essas bombas.
uma hora você pisa na bomba e a merda é feita. Então, busque por ajuda, busque por apoio. Eu, Neuzinha, toda a equipe, estamos aqui de braço aberto para acolher vocês, para poder fazer com que você consiga entender que nesse processo você não está sozinha. Nós não conseguimos levar cada uma de que estiver passando por essa situação para casa, mas nós podemos sim chegar até a casa de vocês para que vocês não se sintam só. Hoje a internet nos possibilita isso, faz com que a gente consiga ter esse olho no olho para que você consiga entender de que você não está só nesse processo. Quer falar, dona Neuzinha? Quero falar que no Insta do Instituto NB tem um artigo que eu publiquei, se eu não me engano, ontem, sobre a parte das crianças e adolescentes envolvidas dentro de uma relação abusiva, né? E uma coisa importante, né, gente? A gente não está falando aqui para não lutar pela família, mas lembrar que família de comercial de margarina, como a Juliana falou, nem nas novelas tem mais, né? Essa coisa do casou é para sempre, hoje em dia já não temos mais isso, e muitos segmentos religiosos já não fazem isso, né? Eu tive uma paciente há uns anos atrás, gente, filhos adolescentes com muito problema, faziam um acompanhamento, mas igual tinha muito problema, né? E a dificuldade dela se separar era por causa na saúde e na doença, que não podia se separar, né? A gente fez um trabalho muito bom nesse processo, ela se separou, obviamente, né? Já faz alguns anos isso, e a vida que essa mulher tem hoje é uma coisa impressionante, assim, a gente se conversa sempre, eu e ela só diz assim, nossa, Neuzinha, como é que ela não enxergava uma vida fora da caixa, né? E o que ela economizou de terapia com os filhos dela foi algo incrível, né? Incrível mesmo. Os 2 meninos tiveram alta da psicóloga, né? Os 2 hoje eles estão, um já está adulto, já estão voando as tranças aí, eles trabalham com artes, né? Artes cênicas e tal, então uma coisa maravilhosa, né? Por que eu digo isso? Porque muitas das vezes, né, as esposas que chegam até a mim com essa coisa de eu preciso lutar pela minha família, né? Mas o que é família? Às vezes a gente está lutando por alguém que está cagando para a situação, né? Realmente é isso, né? E o que é a família, né? Família sou eu sou a minha família. Meus filhos são os meus parentes, né? São os meus familiares, mas eu sou a minha família dentro da minha casa, né? Então, às vezes a gente precisa acordar para isso, porque são coisas muito enraizadas na gente, né? E lembrar que quem tiver interesse nesse material, na gravação dessa aula, e certificado, R$19,90, depois me chama aí, daí a gente envia, né? A Ju estava falando o tempo todo, eu lembrando de uma história de uma menina aqui do Rio Grande do Sul, que eu sempre falo nas minhas aulas de relações abusivas, a Bárbara Pena, Noeli vai lembrar desse caso, a Michelle também que conhece, né? Foram as idas e vindas, acreditando que a família ia dar certo, que eu tenho que salvar meu casamento. O rapaz era dependente químico, né? Dependente químico, usuário de cocaína. E nessas idas e vindas, promessas e isso e aquilo, ele tentou matar ela não morreu. É uma ativista da causa, reconhecidíssima no país inteiro. Faz muitos anos isso. Até hoje, essa mulher faz cirurgia para se reconstruir. Teve muita parte do corpo dela queimado e perdeu os 2 filhos pequenos, né? 2 bebês, além do vizinho que morreu. Ele está preso e até hoje preso, ele ameaça ela, né? Tem medida protetiva com o cara na cadeia, né? Nunca mais foi a mesma mulher, se reconstruiu novamente, né? Tem uma nova família, mas perdeu bons anos da vida dela aí com essa coisa de, eu vou tentar, eu vou dar mais uma chance, ele não me agride, ele é isso, ele é aquilo. O cara era um munai, um lutador de jiu-jitsu, né? Pensei nessas coisas, né? A gente sempre tem que se priorizar. Fica meio assim da Neuza falar, né? Porque eu sou muito dona do meu nariz, mas é que é uma realidade, né?
sofri muito com a separação dos meus filhos, do meu marido com os meus filhos, né? Minha filha dizia, eu nem entendia de dependência química, né? E a Giovana dizia que eu faço com a dor no meu coração, mãe? Eu não tinha resposta para ela. Eles me odiaram por um bom tempo. Depois cresceram, ficaram adolescentes e agradeceram, porque eles podiam não ter ou o pai ou a mãe, né? A abusadora, no caso, era eu. De tanta briga que eles vinham dentro de casa. A gente acha que os filhos não vêm, que os filhos não estão sentindo, né? É isso. Acho que era isso, dona Juliana. Então tá ótimo. Então, qualquer coisa, pessoal, procura a Neuzinha, procura a gente aí, não fique sofrendo calada, não passe esse processo aí sozinha quando se tem uma rede de apoio, tá? Agradeço a todos vocês que estão aqui participando, fiquei feliz aí de ver a Geisane de volta aqui, conhecer a Michele, bonitinha a Michele, eu nunca tinha visto. Noeli, muito obrigada pelo horário que é aí, pela sua participação, viu? Fiquei mega feliz da sua disposição de estar aqui nesse horário que é aí, mas estar participando, aprendendo, isso eu já gostei de você, já mostra o potencial de mulher que você é. Muito obrigada, viu? E tantas outras que estão aqui, a Eduardo, a Janete, deixa eu ver quem mais fica aqui. Ele é massa, gente, é massa essa mulher. A Cris. Aí para humilhar, ela tá lá de manga curta, né? Para humilhar a gente, né, dona Noeli? Eu ia humilhar mais, botar a Delcinha, né? Mas o horário não permite. Ai, tu vai ver quando tu voltar. Lá é calor? Lá é calor? Ah, tá Agora é calor. verão aqui. Aqui também. Aqui também. Ali também, a Neuzinha mais ainda. Ó. A Neuzinha tá até com um quebra-vento. Eu tô toda errada hoje. Mas tá certo, pessoal. Muito obrigada. Excelente noite para vocês. Que vocês reflitam tudo que foi dito nessa palestra, que vocês reflitam. Se não for para a vida de vocês, que seja para a vida de outros. Se vocês conhecem alguma mulher que vocês percebem, identifica que está passando por isso, que você seja a mão acolhedora, que você venha ser a rede de apoio para essa mulher, tá? Lembra que ela é igual a você que poderia estar no lugar dela. Então, se você está numa posição melhor nesse dia de hoje, que você venha estender a mão para elas, tá bom? Excelente noite para vocês aí. Muito obrigada pela participação. Obrigada, boa noite. Beijo, beijo.